Olá pessoal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos hoje dar continuidade a essa história da salvação, né? Lembrando que passamos talvez pela história de Jacó, num belíssimo encontro que ele tem com sua esposa Raquel e as dificuldades que ele teve para encontrá-la, bem como também a história de José do Egito, que de certa forma nos serve de exemplo a partir do momento que ele foge ao invés de tentar lidar, né, com a situação de pecado, de adultério a qual ele encontra. Então, que estes e muitos outros possam servir de exemplo para você e que te inspire, né, a seguir nessa caminhada e nessa vontade de ser santo. Sendo assim, vimos que José do Egito conseguiu um agrado aos olhos do faraó e por isso pôde trazer toda a sua família para viver, de certa forma, numa vida muito boa e muito próspera, digamos assim, em todo aquele período. Mas foi passando-se o tempo, até que aquela população vinha crescendo muito. E o novo faraó vigente, percebendo que aquele povo podia talvez vir a causar problema, escravizou aquele povo. Sendo assim, dá-se o início da escravidão do povo de Israel. Para conter esse crescimento, foi necessário matar aos filhos homens que nasceram naquele período. Mas a mãe de Moisés, né, muito temente àquilo, colocou seu filho no riacho que fora encontrado pela mulher do faraó, que foi levado para o templo. E é assim que se começa a história de Moisés descobrindo, né, como ele era de fato do povo hebreu e de certa forma se rebelando contra aquele império, né, até chegar ao ponto de, no momento de ver um daqueles seus irmãos sendo maltratado pelo soldado, ir atrás desse soldado e matá-lo, até o ponto de se cair em si e fugir, né? Moisés passa um bom tempo na próxima península do Sinai, até ser chamado, digamos assim, pela sarça ardente, em que Deus, ouvindo a oração daquele povo, que foi levado à escravidão por ter se afastado de Deus, né? Naquele momento em que tudo existia com fartura, eles simplesmente se esqueceram de Deus. Não foi Deus que os abandonou. E aí que surge o momento em de Deus tentar resgatar aquele povo através de Moisés. Moisés este, que aceita esse compromisso, vai até o faraó e tenta convencê-lo a libertar aquele povo da escravidão. E como muitos já conhecem a história, eis que surgiram as 12 pragas do Egito, né? 12 pragas estas que de certa forma foram um tanto quanto dificultosas. Deus podia muito bem ter feito aquele faraó simplesmente aceitar aquela condição e libertar aquele povo. Mas analisando o que virá nessa história, a gente percebe que o povo de Israel ficou muito conhecido por conta dessas 12 pragas. Foi por conta dessas pragas que muitas dessas pessoas acabaram temendo, né, a tentar conquistar o povo de Israel, né, temendo travar uma batalha com ele, porque viram que Deus de fato estava com eles. Então, essas pragas não foram simplesmente uma forma de sofrimento, mas sim uma forma de se perpetuar ao longo da história, bem como de fazer com que aquele povo de Israel cresce novamente em Deus, vendo tanto daquelas coisas e tudo, às vezes até para instaurar um novo costume, de certa forma o holocausto, em que se colocava o sangue em volta da porta. Isso, de certa forma, mostra um pouco de obediência que Deus pedia daquele povo, né? E foi desta forma que Moisés conseguiu fugir daquele lugar hostil e levar seu povo até se deparar com o mar. E é lá que acontece um milagre muito conhecido, em que Moisés abre o Mar Vermelho e atravessa, e no momento em que o exército egípcio atravessa, o mar se fecha. E isso é muito interessante, né? Mostra que, de certa forma, mesmo naquele momento em que pensava que tudo estaria perdido,
Deus abriu uma solução. E talvez uma solução até melhor. Porque isso, de certa forma, atrasou o exército ao ponto de deixarem que eles seguissem a sua caminhada livremente até, até a Terra Prometida, né? E a gente percebe aí as várias dificuldades que eles passam, as várias e várias vezes que Deus precisou, digamos assim, tornar aquele ambiente difícil para que eles, pelo sofrimento, se santificassem também. É muito interessante quando Deus descreve essa passagem pelo deserto como uma passagem necessária para que aquele povo, de fato, se fortalecesse ao ponto de conseguir conquistar a Terra Prometida. E a gente percebe que mesmo com todo esse aprendizado, ainda assim, naquele momento, alguns temeram. É aí que a gente também precisa parar para refletir a respeito de quantas vezes nós também não voltamos atrás, né? E às vezes não murmuramos diante dos nossos sofrimentos, que muitas vezes tem nos tornado mais forte, que muitas vezes é necessário para que conquistemos algo muito melhor. Então, ao longo disso tudo, Moisés traz também os 10 mandamentos, a qual ele passa um tempo no Monte Sinai, a qual Deus entrega aqueles mandamentos àquele povo, né? Aquele povo que, de certa forma, nesse pequeno espaço de tempo, já foi adorar outro Deus, o que, de certa forma, irou Moisés e pediu a misericórdia de Deus, e Deus a concedeu, mas com certas consequências. E isso tudo é uma história que se desenvolve ao longo desses livros, como já mencionamos, que são livros que se complementam, mas não foram escritos necessariamente no mesmo período, no mesmo momento, na mesma hora, da mesma forma. Isso nos leva a ver também as quantas vezes nós somos pessoas difíceis e ver também que estes foram os mandamentos que salvaram esses povos e muitas das vezes. Um povo que não tinha conhecimento, não tinha conhecimento filosófico, um povo que muitas vezes precisava de simplesmente ser imposto a eles esse tipo de lei para que eles cumprissem os costumes, para que se livrassem dos maus de lepra, a qual era bastante transmitido naquela época, ou até mesmo, né, o simples fato de começarem a lavar as mãos, em muitas leis que para nós hoje parecem muito extremas, mas talvez naquela época fosse algo necessário e que hoje talvez a gente viva isso não mais com o rigor da lei, mas de uma forma consciente e de uma forma que nós façamos essa escolha, né? Algo que só pode ser ensinado por Cristo. Então, a gente precisa também fazer essa distinção entre o período anterior a Cristo e o período posterior a Cristo. E lembrar, principalmente, que este período não se trata de um período em que Deus era extremamente raivoso e simplesmente vingava sua ira, quando na verdade não. Deus agiu de misericórdia em muitos desses momentos, como já pude falar para vocês, mas é importante aqui para pensar até mesmo o que Maquiavel descreve em seu livro, em que muitas vezes era preciso ter um líder forte no sentido de devastar qualquer tipo de incoerência que estivesse acontecendo. Talvez, se Deus não tivesse proposto muitas daquelas atitudes, nós hoje não viveríamos muitos desses mandamentos. Então, de certa forma, Deus agiu com toda a sua sabedoria. E nós é que precisamos ler este Antigo Testamento levando em conta um pouco desta misericórdia. Amém? Fiquem todos com Deus.